amigos que estão conosco aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Casa de Deolindo Amorim. Eu sou Nádia do Couto Vale, dando boas-vindas a todos que em ambos os planos de existência estão conosco para mais uma reunião de estudos. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil é um instituto de estudos avançados da doutrina espírita, e hoje nós vamos estudar Conhece-te com Jorge Cerqueira. Vamos orar. Mestre querido, amados amigos espirituais, Maria, anjos da nossa guarda, nós vos agradecemos pela bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, e neste momento de refazimento espiritual, de doce alegria do Evangelho de teu coração, Mestre, e teu coração, teu Evangelho. Isso tudo é alegria para nós. Nós te agradecemos pela bênção que estás neste momento, mais uma vez, fazendo jorrar sobre o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, para cuja continuidade nós contamos com a tua bênção, com as bênçãos de Maria, com a ajuda de nosso fundador, nossos mentores queridos, nosso fundador Deolindo Amorim, nosso presidente de honra, Jorge Andréa, e todos os demais luminares que fizeram o ICEB chegar até aqui. Nós te agradecemos, Jesus, e te rogamos, faças descer tuas bênçãos de misericórdia, de consolação, de iluminação, de resiliência, por sobre todos os que atravessam momentos provacionais e expiatórios no planeta que diriges. Fica conosco, abençoa nossa reunião, nossos propósitos no bem. E neste instante, ao te agradecermos, ainda te rogamos que fiques conosco e abençoes o nosso querido irmão Jorge Cerqueira, que veio ter conosco hoje para estudarmos o teu Evangelho. Graças te damos, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós temos hoje, como já dissemos, o nosso Jorge Cerqueira, licenciado em Física pela Universidade do Estado da Guanabara, graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em Engenharia de Produção, Qualidade Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi oficial da Ativa do Exército Brasileiro de 1965 a 1993, chegando ao posto de coronel. Tem várias medalhas e, atualmente, foi diretor adjunto e diretor-presidente do Lar Fabiano de Cristo, é membro do Conselho Deliberativo da Capemisa Social até 2018, tem 10 livros publicados, dentre obras técnicas e de autoajuda. Atualmente é presidente do Conselho Diretor da ASSE, a Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e diretor-geral da FRACE, a Faculdades Reunidas da ASSE. É palestrante do ICEB desde 99 e, claro, é palestrante também em outras partes. Fica conosco, então, Jesus, e abençoa o nosso Jorge Cerqueira. Graças te damos. Jorge, somos todos ouvidos. Bom, o nosso tema é o Conhece-te, não é? E ele se baseia naquela questão de O Livro dos Espíritos, em que existe uma pergunta sobre qual é o caminho para que alguém possa se melhorar, se aperfeiçoar. E a resposta dos espíritos é que um sábio da antiguidade já havia dito, né? Conhece-te a ti mesmo. E, na realidade, isso era muito usado na Grécia, e o Sócrates repetia isso para os seus alunos. E um dos seus alunos perguntou uma vez para ele por que era necessário conhecer-se para melhorar-se.
E o Sócrates explicou para ele que isso estava escrito lá nas paredes do templo, mas que podia ser entendido da seguinte forma: imagine que a gente tem uma carroça. Eu tenho uma carroça e eu quero melhorar essa carroça. Para eu poder melhorar essa carroça, é preciso que eu saiba o estado dessa carroça. Como é que essa carroça está? E o que eu quero melhorar? O que não está bom na carroça? É o estribo? É o assento? É onde a gente amarra o cavalo? É a roda? Porque se nós não soubermos aquilo que não está bem na carroça, ou não está bom, né? Não tem sentido eu falar em melhorar aquilo. Para melhorar, eu preciso conhecer aquilo que não está legal, aquilo que não está dentro do que se espera. Se nós jogarmos isso aí na ação humana, a resposta é a mesma. Como é que eu posso falar em melhorar a mim mesmo se eu não sei como é que eu estou, se eu não sei como é que eu sou, se eu não sei quem eu sou, não é? E aquilo que eu desejo. Vou melhorar o quê? Não é? E a ideia, então, é que a gente faça um passeio sobre esses conceitos que vão nos levar, no final, a uma necessidade de nós reprogramarmos a nossa vida em função daquilo que a gente seja capaz de observar como sendo o nosso comportamento, como sendo o conjunto das nossas atitudes frente ao mundo em que vivemos como encarnados. Então, a ideia é essa, é trabalhar no autoconhecimento. Por que eu preciso me conhecer? E para que eu preciso me conhecer? Esse é o nosso objetivo. Nós vamos começar com aquela passagem do Evangelho que diz assim: bem-aventurados os aflitos. E está escrito lá, no Evangelho de Mateus: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. O consolado está em amarelo porque eu preciso destacar essa questão do consolado, mesmo porque o Espiritismo é tido como o consolador prometido. Né? Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, os que serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Então, eu tenho um problema, porque eu choro, eu sou aflito e busco consolo, busco entendimento. Por que eu choro? Por que eu estou aflito? Por que eu sou sequioso de justiça? Por quê? Por que as coisas acontecem comigo? Então, eu busco consolação para as minhas dores e para as minhas aflições. E esse mundo em que a gente vive, que é um mundo de provas e expiações, todos nós passamos por problemas. Todos nós temos altos e baixos, e todos nós, muitas vezes, questionamos por que as coisas nos ocorrem. E muitas vezes não enxergamos aonde buscar o consolo para essas ações que se apresentam diante da nossa vida. Então, o que eu preciso fazer para poder tentar me consolar frente às adversidades que batem à minha porta, as dores que eu sinto, as aflições que eu sofro, em função das contingências da vida? Eu penso em três coisas para que esse consolo se dê. A primeira é a compreensão de que nós estamos mergulhados em leis naturais. E, dentre elas, a gente destacou aqui a lei de causa e efeito,
a lei de ação e reação e a lei de justiça, amor e caridade. A lei de causa e efeito é uma lei universal, é usada na física, na química, em todas as ciências. A lei de ação e reação também. São leis universais, são leis naturais. E a lei de justiça, amor e caridade, ela se baseia naquela necessidade de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Essa também é chamada de lei divina ou lei natural. Eu preciso compreender que eu estou submetido a essas leis constantemente, ou eu não diria constantemente, tá? O termo melhor é continuamente. E uma coisa que é constante é sempre a mesma. Uma coisa que é contínua é uma coisa que sempre ocorre, não necessariamente no mesmo nível. Então, eu preciso ter uma ideia. Que leis são essas? Eu sempre estarei sujeito a causas e efeitos. Dependendo das minhas escolhas, eu tenho que arcar com determinados efeitos das minhas ações. E a outra é que toda ação que eu tomar, eu terei uma reação de mesma intensidade e direção e em sentido contrário. Isso é uma lei da física. Já a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei de Deus, me convida a me sentir irmão de todos aqueles que existem nesse universo infinito, de todas as coisas que fazem parte da criação de Deus. Então, se eu quero consolo, eu preciso entender as leis que regem a minha vida. Mas também preciso saber qual é a minha natureza. E a nossa natureza é espiritual. Quem pensa que a nossa natureza é material, se engana. Porque nós nascemos, crescemos, morremos. Mas o espírito sobrevive. Ele já vivia antes e vai viver depois. Ele é pré-existente e ele é eterno. Não é? Então, nós temos uma natureza espiritual, não uma natureza material. A natureza material ela é periódica, dependendo das nossas encarnações. E, de tempos em tempos, nós devemos descer ao plano material. Mesmo porque Jesus dizia que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Portanto, temos que reencarnar com uma certa frequência, até quando não sabemos. Mas a nossa evolução depende das nossas reencarnações. E a outra compreensão que a gente deve ter é da nossa destinação. Então, a gente diz assim, se eu quero consolo, se eu estou aflito e quero consolo para as minhas aflições, eu preciso saber em que leis eu estou mergulhado e que leis regem a minha vida. Qual é a minha natureza e qual é a minha destinação. O Espiritismo nos traz uma base de consolação que estão nos princípios básicos do Espiritismo. No Espiritismo, ele nos mostra o seguinte: nós temos Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a alma, que é o nosso espírito encarnado, não é? E o progresso e a evolução, que é eterno. Então, Deus, alma e progresso e evolução são as bases da nossa consolação. Mas nós podemos desdobrar isso aí para entender melhor. Deus nos coloca a lei natural, aquela lei de justiça, amor e caridade, não é? Essa lei rege
A alma, quando é encarnada, não é? Na matéria, o espírito na matéria, ela está sujeita a algumas situações. A primeira delas é que ela tem liberdade de escolha dos seus caminhos. Coloca a vontade, a sua vontade, dirigindo o seu caminho. Então, ele tem livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher os nossos caminhos. E nos submetemos à lei de causa e efeito, ação e reação. Em função das nossas escolhas, teremos consequências daquilo que escolhermos. Com essas escolhas, passamos por provas e vivemos expiações, que são consequências de provas que devem ser repetidas em função de escolhas do pretérito. Não é? E vivendo num mundo de provas e expiações, em que causas e efeitos sempre interferem na nossa vida, em função do uso do nosso livre-arbítrio, nós aprendemos. Aprendemos o quê? Aprendemos aquilo que somos, não é? Que nos dá o consolo. Aprendemos para onde nós vamos, que é a nossa destinação. Aprendemos que estamos sujeitos à lei natural e, com o tempo, vamos adquirindo uma situação de progresso, de virtudes. O aprendizado é que leva ao progresso e à evolução do nosso espírito. Esse progresso nos transforma em homens melhores, em mundos melhores, em homens de bem e puros de coração. Essas são as bases da nossa consolação. Então, por que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Porque todos, sem exceção, atingirão essa pureza de coração. Jesus dizia: nenhuma ovelha será perdida. Bom, como a gente não consegue definir Deus, Deus é traduzido para nós através de seus atributos. Então, ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E a gente ainda colocaria aí, né, soberanamente e infinitamente misericordioso. E nos deu essa lei. Jesus, repetindo lá os mandamentos, os maiores mandamentos da lei, atendendo à resposta dos senhores de Israel, não é? Dos doutores da lei, ele disse que o primeiro mandamento era amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Esse era o segundo mandamento. E dizia que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Interessante é que Jesus diz que o segundo é semelhante ao primeiro. Então, não se pode dizer que se ama a Deus se não formos capazes de amar o próximo. E esse é o nosso desafio. Toda vez que nós desalinharmos em relação a esses mandamentos, nós, pela lei de causa e efeito, teremos efeitos que nos convidarão a nos aproximar dessa lei novamente. Eu, quando penso na presença de Deus em nós, porque Deus está em todas as coisas, eu penso assim, que Deus é uma força que nos impulsiona constantemente para a luz. Sempre nos impulsiona para a luz. Só que nós não sentimos muitas vezes essa impulsão
e nos desviamos no caminho. Toda vez que nós desviarmos do caminho, nós seremos convidados a voltar a traçar esse caminho, que é o caminho que leva ao reino de Deus. Né? Esses mandamentos estão em Mateus 22, 37 a 40. A outra bem-aventurança importante é que, como isso aí é uma lei de justiça, é ao mesmo tempo uma lei de amor que só nos convida a amar, e é uma lei de caridade, uma vez que eu sou voltado a enxergar o meu próximo como meu irmão em todas as circunstâncias, né? Essa lei é considerada como justiça, amor e caridade. Todos estamos mergulhados nessa justiça todo o tempo. E uma das bem-aventuranças, lá do Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, existe fartura de justiça nas nossas vidas. E é preciso que a gente perceba de que maneira a gente encara essa justiça na nossa vida. É nos revoltando contra aquilo que nos visita, ou é tentando o consolo pela compreensão da nossa natureza, da nossa destinação e das leis a que eu estou sujeito. Então, o bem-aventurados os aflitos nos convida a expandir a nossa compreensão. Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples porque não tínhamos nada, e ignorantes porque nada sabíamos. E fomos impulsionados pela vontade de Deus a aprender, a crescer, a evoluir através das encarnações sucessivas, pelas quais nós passamos em diferentes mundos. Nós hoje estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas já foi um mundo primitivo. E as criaturas, os seres que aqui habitaram, né, habitaram num processo de evolução. E a forma hominal, ela veio a partir de determinadas espécies. E o Homo sapiens, que é a nossa forma mais atual, ela não é uma espécie muito antiga, porque ela surgiu há 40 mil anos atrás, quando a Terra tem 4,5 bilhões de anos de existência. Então, nós somos aí a última espécie, por enquanto. Não diria que seremos a última espécie. Com certeza, a evolução vai nos trazer outras formas e outras criaturas mais desenvolvidas do que nós. Nós fomos criados simples e ignorantes. A todos nós foram dadas as leis. A liberdade de escolha também nos foi dada através do livre-arbítrio, a liberdade de tomar decisão também, e todos nós tivemos as mesmas oportunidades de evoluir. Mas por que somos tão diferentes uns dos outros? As oportunidades foram as mesmas, mas as escolhas não necessariamente. Daí, cada um de nós desenvolveu algum talento, algum aprendizado diferente do outro. E cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, sempre impulsionado pela vontade de Deus, que é o nosso Criador, é a inteligência suprema e é causa de tudo que existe. A cada um de nós, né, será dado conforme aquilo que nós conseguirmos obrar. E esse obrar é o sentido de
cumprir a lei de Deus. E também, essa lei de Deus, ela não nos pune eternamente, não é? E nem teremos, assim, felicidades eternas, não é? Mas aqueles que são capazes de amar terão gozos eternos, não é? Se as penas não são eternas, é porque sempre teremos novas oportunidades, pela impulsão que Deus nos dá para a evolução. Que essa é uma realidade. Deus está em nós, nos impulsionando. Nós é que não sabemos ouvi-lo, senti-lo e escolher os melhores caminhos para que a gente possa realmente viver esse mundo mais feliz. Porque hoje nós estamos num mundo de provas e expiações. Também em João 8,32, está muito em moda, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade passa pela expansão de nossa percepção sobre aquilo que somos e qual é o sentido da nossa vida, da nossa destinação. Eu preciso ter essa percepção, né? Que essa é a verdade. Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o sentido da vida? Conhecer a verdade impõe experiências contínuas do nosso espírito em evolução, nos ensinando a domar as nossas más inclinações. E nós sempre estaremos diante de duas formas de pensar. Como nós estamos encarnados, nós estamos na matéria, não tem como a gente esquecer que somos seres espirituais encarnados e vivemos no mundo material. E nos relacionamos com esse mundo material através dos nossos sentidos, não é? Então, eu sempre tenho dois pontos de vista a considerar, porque eu posso escolher seguir caminhos extremamente materialistas, negando a minha natureza espiritual, ou posso viver com foco na minha vida espiritual, na vida futura, na nossa realidade, aquilo que é eterno em nós, que é o nosso espírito. São dois pontos de vista que sempre estarão diante de nós. Do ponto de vista dos valores materiais, é preciso perceber que os valores materiais, que são os valores do mundo, não estão sob o controle do homem. Eu não consigo mudar as coisas. Eu penso que mudo alguma coisa em termos materiais, mas a gente diz que a natureza dá e a natureza toma. O mundo dá e o mundo toma. Hoje temos, amanhã não temos mais. Hoje temos saúde, amanhã não temos mais. Hoje temos dinheiro, amanhã não temos mais. Hoje temos trabalho, amanhã não temos mais. Hoje temos família, amanhã não temos mais. Então, o mundo nos dá e o mundo nos tira. Portanto, as coisas do mundo não estão sob o nosso controle. Se ilude aquele que pensa que consegue dominar ou controlar as coisas do mundo. O outro ponto de vista é o ponto de vista dos valores espirituais. Esse só depende de nós. Os valores do espírito estão no controle do homem, que é o único responsável por sua evolução. Porque eu tenho livre-arbítrio, eu escolho. E pela lei de causa e efeito, eu vou arcar com as consequências das minhas escolhas. Consequências boas ou consequências ruins. Vou ter que refazer caminhos que não tenham sido adequadamente construídos. Né?
Na organização que eu trabalho, nós temos pessoas com deficiência, muitas pessoas com deficiência, crianças, e alguns até são internos na nossa organização. E quando a gente olha aquelas pessoas com deficiência, alguns já adultos e alguns já com mais de 50 anos de idade, e pensamos que eles passaram a vida inteira com aquela deficiência e perguntamos por quê? Se Deus é soberanamente bom e justo, aquilo que o nosso irmão está vivendo é justo. E dependeu de escolhas do passado, em outras vidas, em outras encarnações. São escolhas. Ali nós estamos vivendo expiações em função de provas anteriores em que nós fomos reprovados. E a gente olha e tem a certeza de que quando eles desencarnam, eles se libertam de uma carga material imensa. E o seu espírito, nessa liberdade que é dada a eles, tem condições de voltar a caminhar e de escolher novas oportunidades, porque Deus não nos julga, nem nos perdoa. Porque se não julga, não condena. Se não condena, não tem o que perdoar, né? Na realidade, o nosso Criador nos dá sempre novas oportunidades. Quando a gente diz assim, perdoai as minhas ofensas, pedir a Deus para perdoar as nossas ofensas, esse perdão não tem significado, porque ele sempre vai nos dar a oportunidade de refazer os caminhos. Deus não julga. Deus é Pai. O Pai não julga. O Pai oportuniza e nos impulsiona o caminho da virtude, para a luz, o seu reino de amor e sabedoria. Então, esses dois pontos de vista, eles estarão sempre diante de nós. E aí, e eu? Eu sou o quê? Eu sou mais voltado para o ponto de vista da matéria, me preocupo com as coisas da matéria, ou me preocupo com as coisas do meu espírito, de ter essa compreensão da minha natureza, da minha destinação e das leis que regem a minha vida. Bom, do ponto de vista dos valores materiais, olha o que acontece. Apego, posse, poder, riqueza, prazer, sucesso e por aí vai, né? E ali, quando eu foco nos valores materiais, existe uma ilusão de ganhar e de perder. Quando a gente é assaltado, o nosso irmão que nos toma alguma coisa, ele fala assim, perdeu. E a gente fala, perdi. Né? Ou quando a gente recebe alguma coisa, ele fala, ganhei, ganhei. Então, essa ilusão do ganho e da perda é essencialmente material. Só existe ganho e perda, ou sentimento de ganho e sentimento de perda, se eu tiver foco na matéria. E por ter necessidade de ganhar, surge uma necessidade de competir para viver. Competir na vida, a gente compete no trabalho, a gente compete na sociedade, a gente compete onde a gente mora, não é? A gente compete o tempo inteiro. Isso é uma necessidade material. E aí, as nossas dores, aquilo que
nos aflige, as nossas aflições nos impõem sofrimento, desequilíbrio, depressão, desgosto, sentimento de menos-valia. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não presto para nada. Né? Essas dores são impostas pelo meu ponto de vista. E o ponto de vista é sempre no mundo material. A felicidade que a gente tem aqui são breves momentos de trégua em que, aparentemente, nossos problemas estão resolvidos. Estou sem dinheiro, recebi um dinheiro. Ai, graças a Deus, agora eu já estou com dinheiro. Mas só que dinheiro vem, dinheiro vai. Hoje eu tenho, amanhã não tenho mais. Então, são breves momentos. A gente diz que a felicidade não é desse mundo, porque a gente foca essa felicidade nas coisas materiais. As coisas materiais são mutáveis, né? São falíveis. E a gente vive sempre em preocupação do que será amanhã. E, na realidade, a gente tem um ditado que diz assim: vamos viver um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal. Nós percebemos isso, essa preocupação, que significa me ocupar antes de que algo aconteça, porque eu já fico pensando o que vai acontecer amanhã. Aí eu não durmo, aí eu fico com aquilo na cabeça, aí eu não tenho solução para o que vai acontecer amanhã e nem tenho certeza se amanhã aquilo vai acontecer. E, em geral, não acontece. Né? Porque o nosso foco é um foco na matéria, nas coisas do mundo material. E aí nós temos medo. O medo faz parte da vida do homem. Medo de violência, medo de morte, medo de falência, medo de desamparo, medo do desemprego. Não é? Esse medo faz parte daquele que não percebe que é um ser espiritual, que o ser espiritual é eterno. E todo o dinheiro que eu achei que devia ter, eu não consigo levar para o plano espiritual. Tudo aquilo que eu achei que eu era, provavelmente não estará como virtude do plano espiritual. Todas aquelas dores que eu sinto na matéria não necessariamente estarão na minha situação espiritual depois que eu desencarnar. Porque aqui existe uma ilusão. Ilusão de ganho e ilusão de perda. E Maria dizia assim, para aqueles que ela atendia: tudo passa. Seja lá o que for, isto também vai passar. Tudo passa, em termos materiais. Ainda com foco nos valores materiais, a gente tem a ociosidade, o ciúme, o medo, o desequilíbrio, que a gente já falou, a falta de fé, o egoísmo, o orgulho, que é filho direto do egoísmo, o apego, que é filho direto do egoísmo, a monotonia, a saciedade pelos valores materiais conquistados. Vejam só, a gente vai ganhando valores materiais, aí a vida da gente vai ficando monótona, porque a gente tem tudo, a gente está saciado, aí fica pensando, que vida é essa? Para que tudo isso? O que isso aí agrega de valor? E a gente não enxerga e nem percebe a resposta. E tem muita gente que acaba se matando em função dessa monotonia, que não vê sentido na vida.
a incapacidade de vencer a si mesmo. Eu não consigo vencer as minhas falhas. Eu ainda estou apegado às minhas falhas, não venço a mim mesmo. A cupidez, que é a ganância por valores materiais. A gente quer sempre mais, quer sempre mais, quer sempre mais. Né? E muitas vezes, né, a gente junta. Depois a gente desencarna e isso fica tudo aqui. E quando não há briga entre aqueles que ficaram, alguém fica com aquilo e a gente pergunta, não serviu de nada para aquele que tinha, que desencarnou e não levou. O sexo irresponsável, a perda de poder é terrível. Hoje eu estou num posto de mando, um posto de influência, e amanhã não estou mais. Aí, né, sofremos, porque agora não posso ser mais o que eu era. Né? Agora eu sou um fracassado. Eu já fui, hoje não sou. Todas essas coisas geram problemas. Todas essas coisas são motivos de desgosto da vida. Desgosto da vida. Porque eu não entendo a vida. Eu não entendo a vida porque eu não entendo a minha natureza. Eu não entendo a vida porque eu não entendo a minha destinação. Eu não entendo a vida porque eu não entendo as leis que regem a minha vida. E aí eu tenho desgosto. E esse desgosto leva à fuga, leva à covardia moral, leva à não valorização da vida, é o desprezo pela própria vida, para aí o aborto. Né? Nos leva à depressão, à angústia, à ansiedade, né? E nos leva muitas vezes ao suicídio. Isso porque o nosso foco está calcado nos valores materiais, que são perecíveis. E a loucura. Muitas das pessoas que são internadas para tratamentos psiquiátricos, né, muitas vezes são escravos de pensamentos fixos, né, de imagens, de situações vividas anteriormente ou na atualidade, que levam ao desequilíbrio psíquico, porque não percebemos aquilo que realmente somos. Não nos conhecemos. Essa é a realidade. Mas agora, do ponto de vista dos valores espirituais, a coisa vai ficar mais amena. Do ponto de vista de valores espirituais, nós não temos problemas. Não existem problemas. O que nós temos são oportunidades de aprender e ter conquistas espirituais com esse aprendizado. Seja pelo infortúnio, seja pelo sucesso, são oportunidades para eu aprender. E esse aprendizado, ele se incorpora no nosso espírito e a gente não perde mais. Então, ninguém tem problema. Nós temos oportunidades de aprender. Nós temos conquistas espirituais. Cada vida é um conjunto de lições aprendidas, onde os valores adquiridos são incorporados ao espírito. Como eles são incorporados, não existe mais perda. Toda virtude que formos capazes de desenvolver é nossa. Deus nos deu.
nos deu, porque conquistamos aqueles valores pelo trabalho, conquistamos aqueles valores pela nossa ação alinhada com a lei de justiça, amor e caridade. Não existe o melhor ou o pior caminho. As pessoas dizem assim, não, o que acha que eu devo ser? Eu acho que eu vou ser médico, eu acho que eu vou ser advogado, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Não existe o melhor ou o pior caminho. Em todos os caminhos que escolhemos, teremos lições a serem aprendidas, teremos conquistas espirituais a serem realizadas. As dores são compreendidas como consequências de nossas escolhas atuais e do passado. A justiça de Deus está presente em todas as coisas, sendo, portanto, a resignação a postura recomendada. Ser resignado. Não é? Que a gente tenha a aceitação com serenidade sobre as coisas que nós não podemos mudar. A luta do homem deve ser para vencer a si mesmo, e não para vencer o irmão do caminho. Não existem perdas. O espírito ganha sempre com as experiências vividas. Ganha e não perde mais. O que evolui, cresce, se ilumina. Não é ser iluminado de fora para dentro. A luz dele é interior. Porque quem é iluminado faz sombra. Quem tem luz interior ilumina a sua volta. E sejamos capazes de adquirir luz, virtude, luz para ser colocado sobre o candeeiro, para que seja visto, seja copiado, seja repetido, seja seguido. Ainda no ponto de vista dos valores espirituais, se aconselha a se viver com bastante intensidade o seu momento presente, buscando crescer em todas as oportunidades. Por que viver com bastante intensidade o nosso momento presente? Porque ele é o único que existe. Nós só vivemos no presente. Nós não vivemos no passado, nem vivemos no futuro. O passado já foi, é tido apenas como uma referência. O futuro nem chegou, e só deve ser visto como um intuito de um caminho que eu pretendo seguir. Mas ele não existe. Ele não se concretizou. O passado já se concretizou, mas não volta mais. Não são momentos que têm existência na nossa vida. Nós só vivemos o momento presente. Por isso que a gente diz, viva um dia de cada vez, e a gente pode chegar ao ponto de dizer, viva um minuto de cada vez. Porque todas as coisas mudam o tempo todo. Caminhar movido pela fé nos valores do espírito e pela esperança de evolução, com constância de propósitos, com determinação, com resignação, com perseverança. Tenhamos fé nos valores espirituais, que todas as nossas experiências nos tragam ensinamentos que vão fazer com que nós
tenhamos mais luz, tenhamos maior capacidade de lidar com o mundo que vivemos. Por isso, em Mateus, capítulo 6, 34, Jesus diz assim: não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. É Jesus falando. Como ele diz também que a gente não deve ter medo. Não é? Não acumuleis os tesouros da terra, porque eles ficam aqui. A ferrugem e os vermes os comem, os ladrões desenterram e roubam. Acumulai os tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Virtudes. Caminho da virtude. Caminho da luz. Virtudes incorporadas nunca serão perdidas. Nunca serão roubadas. Não é? Porque elas se incorporam ao nosso espírito em evolução. Isso na oração da serenidade tem uma parte que diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos justificar. Muitas vezes vivemos expiações que não podemos mudar. E temos que aceitá-la. Temos que ter resignação, aceitação. Né? Serenidade significa paz. Não importa o que estejamos vivendo, se é agradável ou não é agradável, vamos procurar manter a paz, o equilíbrio do nosso espírito, porque tudo passa. Não existe um dia igual ao outro. E em João, Jesus dizia assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Do que Jesus está falando? É da paz do mundo? Não. Ele diz que deixa uma paz que não é uma paz do mundo. Que a paz que ele nos dá não é a paz que o mundo nos dá. Mesmo porque a paz que o mundo nos dá, ela é mutável, né? Ela é ilusória. O que seria a paz do mundo? Uma trégua inquietante. Ah, paramos de brigar, estamos em trégua. Ah, então estamos em paz. Não necessariamente. A ausência de guerra. O mundo está em guerra desde que a gente conhece esse mundo. Nunca estamos em paz. Sempre temos algo acontecendo. Medo, ganhos, perdas, ansiedade, preocupação. O mundo dá, o mundo tira. Atende aos jogos de interesses humanos. Essa é a paz do mundo. São os interesses. São os interesses que movem a política, são os interesses que movem os estados, são os interesses que movem os povos, são os interesses que determinam a luta pelo poder, que é mutável. E aí a gente se engana, procurando a paz do mundo. A paz do mundo é sempre construída fora de nós.
Isso é fora de nós, não está sob o nosso controle. Nós não controlamos a paz. E qual é a paz que Jesus nos deixou? É a paz do Espírito. Não há perda. Consciência, lucidez, percepção da verdade que liberta, percepção da justiça divina, resignação, indulgência, misericórdia. Isso tudo faz parte da paz do Espírito. Equilíbrio nas relações com o mundo e com as criaturas. Conhecimento e aceitação de si mesmo. Esse é o nosso tema. Conhece-te. E a gente pode botar, né? Aceita-te. Né? Porque muita gente não se aceita. Comunhão com o Criador. Sentir Deus em nós, nos impulsionando a cada instante para a virtude. Porque Deus está em todas as coisas nesse universo infinito. Portanto, a paz do Espírito só depende da nossa vontade, só depende de nós. E nessa oração da serenidade, ela diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar, coragem para modificar as que podemos. E nós só podemos modificar as coisas que só dependem de nós. E as coisas que só dependem de nós são as coisas espirituais. A paz espiritual não significa a ausência de problemas, mas o reconhecimento de que os problemas são as nossas oportunidades de conquista, de aprendizado, de crescimento espiritual. A aceitação e a compreensão de que a justiça de Deus está em todas as coisas não pode ser desculpa para nada fazermos na vida. Isso é porque aquele cara diz assim: se eu estou sujeito à justiça de Deus, é à vontade de Deus, eu não vou fazer nada. Está tudo decidido, Deus já decidiu. Eu vou fazer o quê? Só que a justiça de Deus atua sobre as nossas ações. Portanto, eu tenho que fazer alguma coisa. Achar que eu não preciso fazer nada não é verdade. Porque eu aprendo pela aplicação da justiça de Deus na nossa vida, nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. O espírito está em contínua construção de si mesmo. Eu gosto de ver o espírito como uma construção inacabada, mas é cada vez mais bela essa construção, cada vez mais iluminada, não, é luminosa. O espírito é cada vez mais luminoso, não é? E para que ele seja mais luminoso, ele precisa viver experiências próprias, suas, para incorporar os valores sublimes da iluminação interior, luz dentro de nós. Nós vivemos um mundo de provas e expiações, temos a liberdade de escolher os caminhos. As provas são as nossas experiências para a nossa iluminação interior, para o nosso aprendizado. As expiações são consequências dos desvios cometidos em escolhas anteriores, das quais não podemos fugir. Embora o homem viva em relação com o mundo, com os homens, com as leis humanas, tem sempre a lei divina ou natural escrita em sua consciência.
Então, nós sabemos qual é o caminho. Às vezes somos teimosos, mas nós sabemos, porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Daí, se nós vivemos provas, expiações, escolhemos os nossos caminhos, né, e a lei de Deus está sempre na nossa consciência, nós podemos dizer que nós temos algumas circunstâncias. A primeira são circunstâncias que nós não podemos mudar, porque não dependem só de nós, ou não estão sob o nosso controle. Em geral, as coisas do mundo. Coisas que nós podemos mudar, pois só dependem de nós, estando no âmbito do nosso controle. Em geral, as coisas espirituais. E tem uma coisa que está fora de nós, mas que nós podemos, de certa forma, agir sobre ela. Apesar de não estar sob o nosso controle, existem circunstâncias que nós podemos influenciar. Influenciar para o bem, influenciar para o bom caminho. Né? Não necessariamente nós, mas influenciarmos aos outros no tocante às boas coisas. Não é? Podemos também influenciar para as más coisas. Nós vamos arcar com as consequências das nossas ações. Individualmente, nós não temos nenhum controle sobre as coisas do mundo. O sucesso do mundo é aparente, é passageiro. Só possuímos o controle sobre o uso de nossa vontade em ações que podem modificar a nossa paz interior, o nosso equilíbrio. Nas relações com o homem vive mergulhado num contexto de direitos e deveres. E direitos e deveres, muitas vezes, impedem que a gente possa agir como a gente quer. Daí, se tem coisas que nós não podemos mudar nem fazer, a resignação, a aceitação é o caminho. E aí nós vamos escolher se queremos viver bem ou viver mal. Tá? É o bem e o mal viver. Aqueles que não têm aceitação diante das coisas que não podem ser modificadas são pessoas que vivem infelizes, porque não alcançam as coisas que desejam, porque o foco delas está na matéria. Revolta, lamentação, sofrimento são escolhas que desequilibram aquele que não percebe que a paz interior só depende dele. Culpar o mundo pelas adversidades não modifica coisa alguma. Quando nos defrontamos com as coisas que não podemos modificar, a aceitação é o caminho da paz interior. Do livro O Ser Consciente, eu tirei aqui um texto da Joana, que fala da necessidade de nos conhecer, né? Ou tomarmos a consciência de nós mesmos. Quem somos nós? E a Joana diz assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sempre, melhorando sempre a partir dessa aceitação. É preciso gostar de si mesmo, que é a autoestima. Aquele que não tem autoestima não pode falar em que ama o próximo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não sou capaz de me amar? Não tenho estima em mim mesmo, tenho baixa autoestima. Né? Tenho aquele sentimento de menos-valia.
Não tem como. Eu tenho que gostar de mim mesmo. Eu tenho que gostar do meu próximo. Eu tenho que me ligar ao Criador, ampliar a compreensão da nossa natureza espiritual, relaxar e meditar, pensar, meditar, se ligar com a espiritualidade, para que eu possa atingir o conhecimento de mim mesmo. Eu me torne um ser consciente. Isso é da Joana de Ângeles, do livro O Ser Consciente, que foi psicografado por Divaldo. A vida ensina. Vivendo, aprendemos a distinguir, sem lamentações, o que podemos modificar, o que não podemos modificar, e aquilo que, embora não controlemos, podemos influenciar para ajudar a construir um mundo melhor. A sabedoria que a gente vai adquirir é filha da vivência. Só se torna sábio vivendo. Vai além do conhecimento e não significa inteligência. Então, uma pessoa sábia não é necessariamente inteligente e não tem necessariamente conhecimento, mas tem vivência. A sabedoria humana é a capacidade que nos ajuda a identificar os erros da sociedade e corrigi-los. Já a sabedoria prática é aquela habilidade que temos para agir sempre da maneira acertada. Então, temos que viver a aceitação para o que não podemos mudar, vontade e coragem para o que podemos mudar. Vontade é uma intenção associada a uma ação, porque quem vive só de intenções não sai do lugar. Então, aceita-se o que não pode ser mudado, exerce a vontade para se modificar através da ação na direção das nossas intenções. E para isso Jesus nos ensinou a dizer, né? Pedi que obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, eu tenho que pedir para saber o que eu quero, tenho que procurar, buscar, tenho que ter a intenção e tenho que agir para procurar onde bater, para que as portas sejam abertas para atender às nossas necessidades e às nossas intenções. Ok? Então, esse é o nosso modelo. Jesus é o modelo de perfeição moral. O que a gente deve aprender e incorporar para atingir, então, essa perfeição moral? Né? Eu gosto muito de trabalhar em cima de uma escadinha que são ligadas às bem-aventuranças, lá do Sermão do Monte. Primeiro é bem-aventurados os aflitos. Jesus disse, os aflitos serão consolados. O segundo é bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque esses vão herdar a terra. O terceiro é bem-aventurados os misericordiosos, porque vão obter a misericórdia. O quarto é bem-aventurados os pobres de espírito, Deus simples, os humildes, porque eles terão o reino dos céus. E o último é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vocês conseguem perceber o que é ver a Deus? Pensando. Essa é a minha visão de futuro. Eu quero chegar aí. Tem muito chão pela frente. Porque eu ainda não sou branco, nem
pacífico, eu ainda, né, trago algumas aflições, eu procuro ser misericordioso, mas às vezes não sou. Estou longe de ser uma pessoa humilde, faço um esforço e muito menos um coração. Então, eu tenho uma escada a seguir. E nós podemos traduzir esse caminho aí como sendo um caminho que traz as coisas que eu devo aprender e incorporar isso no meu ser como se fosse uma virtude. Que virtudes são essas? Eu tenho que ter compreensão sobre todas as coisas, pacificação, perdão incondicional, humildade, simplicidade e pureza. Essas são as virtudes que eu tenho que tentar aprender e incorporar para que eu possa estar caminhando no caminho da virtude, no caminho da perfeição moral. Eu já coloquei isso aqui para alguns de vocês em aulas anteriores aqui no ICEB, mas eu vou colocar de novo, porque isso é muito importante. Vamos dizer que nós não somos virtuosos e nem temos consciência de que não somos virtuosos. Em geral é assim, a gente não é virtuoso, mas se acha o rei da cocada preta. Então, a gente não tem consciência que a gente não tem virtude, não é? Então, eu não tenho consciência de que não tenho virtude. É assim que a gente começa. Mas a vida vai ensinando as consequências das nossas escolhas e relação de causa e efeito, ação e reação, não é? Vão me trazendo determinados conflitos, determinadas coisas, e eu percebo que eu não tenho a virtude que eu precisava. Eu vou me tornar consciente de que não sou virtuoso, porque eu sou simples e ignorante. E aí, tomando essa consciência, eu desenvolvo alguma coisa que me impulsiona a buscar essa virtude. Continuo não virtuoso, mas eu já sei que eu não tenho virtude. Eu disse para vocês, eu não sou humilde, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu tenho consciência. Eu tenho consciência dos meus erros. Mas por que eu não me torno virtuoso? Porque muitas vezes a gente não consegue vencer a nós próprios, que é o nosso caminho, vencer a si próprio. Vencer a nossa fraqueza, a nossa simplicidade e a nossa ignorância. Simplicidade não no sentido da humildade, mas assim, as coisas para nós são muito simples, assim, somos ignorantes, não sabemos nada, não temos nada. Né? Mas se eu já tenho consciência de que não tenho virtude, eu posso começar a me esforçar. E começar a perceber que as coisas do mundo não estão me levando aonde eu devia. E que eu não tenho controle sobre as coisas do mundo. E aí eu vou procurar desenvolver a virtude, principalmente caminhando segundo a lei de justiça, amor e caridade. Olha para o próximo, sai de ti mesmo, trabalha para a construção de um mundo melhor. E aí a gente consegue desenvolver algumas virtudes. E a gente se torna virtuoso, mas já com consciência. Nossa, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu acho que eu faço caridade. Eu acho que eu já tenho alguma virtude. Mas sou consciente de que sou virtuoso. Só que, assim, vou dar um exemplo para vocês.
Vocês aprendem a dirigir, né? Quando vocês começam a dirigir o automóvel, vocês têm consciência de que estão dirigindo. Mas estão ali, ó, fazem tudo, olha, passa a marcha. Hoje em dia nem tem marcha, mas no meu tempo tinha, né? Meu carro ainda tem esse negócio de marcha. Passa a marcha, e olha ali, e olha para o espelho, e olha para um lado, e olha para o outro. E a gente faz tudo certinho. Nossa, como eu estou dirigindo bem, eu tenho consciência, sou bom motorista. Eu sei que sou bom motorista. Eu estou aí nesse item 3 aí. Mas aí o que vai acontecer de tanta gente dirigir? De tanto que eu dirijo, de tanto que eu exerço ações virtuosas, eu incorporo isso no meu ser. E aí, realmente, eu ilumino o meu interior. E aí, gente, eu serei um virtuoso sem consciência do que sou. Porque a pessoa que é virtuosa não sabe o que é. Não sabe o que é. Ela já venceu o item 3, aí, já incorporou a virtude. E o nosso aprendizado, esse é o ciclo de aprendizado. Né? Porque aqui, agora, eu aprendi, progredi, evoluir. Né? Então, esse é o ciclo de aprendizado que nós devemos tentar desenvolver na nossa vida. Então, isso nos convida a fazer uma reprogramação. Vamos fazer um programa novo para a nossa vida, já que eu não tenho o controle das coisas do mundo e tenho o controle das coisas do meu espírito. Vamos trabalhar sobre aquilo que sou, sobre a minha natureza. Vou procurar me conhecer melhor, vou procurar identificar a ausência de virtude. Vamos fazer uma reprogramação. Então, a partir do autoconhecimento, que é o conhecimento de si próprio, o homem busca a harmonia, o equilíbrio e a paz interior. E ele busca isso por impulso de Deus. Deus impulsiona. É um impulso irresistível pela melhoria de si mesmo. Esse impulso irresistível está em Deus e leva o homem a reprogramar os seus valores, seus modelos mentais e buscar encontrar a divindade que habita dentro dele. Deus em nós. É isso. Então, vamos fazer um exame de nós próprios, para ver se a gente se conhece melhor. Então, vamos nos voltar para dentro de nós, quem sou eu, não é? Vamos voltar para dentro de nós próprios, fazer uma introspecção. Depois, vamos procurar o autoconhecimento, é o conhecimento de nós próprios, sem ilusões. Não adianta dizer eu sou bom, eu sou isso, eu sou inteligente, eu sou capaz. Não, 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 não. Não se iluda. Busca conhecer a si próprio. Depois, percebam que nós somos seres transcendentes. Transcendemos a matéria. Portanto, temos uma característica de autotranscendência. Se a gente quiser saber o que é autotranscendência, é aquilo que nos permite sair de nós mesmos. A Maria Dolores tem uns poemas, e tem um deles, que chama-se Convite, que ela termina assim, né? Que, em nome de Jesus, nós temos obrigação de seguir, etc. E diz assim, terminando o poema: sai de ti mesmo e vamos trabalhar. Sair de si mesmo. Aquele que não sai de si mesmo, ele é egocêntrico. Ele ainda tem um egoísmo muito grande. Aquele que consegue sair de si mesmo, esquecer a si mesmo para o mundo, ele é um
E a autotranscendência, essa capacidade espiritual que nós temos, é aquilo que nos liberta do nosso individualismo. Eu sou, eu não sou. Sair de si mesmo, não se iludir. E aí o que vai acontecer? Se eu fiz uma introspecção, me conheci e já estou conseguindo sair de mim mesmo, eu posso definir aquilo que eu sou. Qual é a minha natureza? E posso saber também, né, quem eu sou. Ou qual é a minha real individualidade. E aí eu tenho que perceber o que eu necessito para esse progresso espiritual, o que me motiva, como vencer a nós próprios, vencer a si mesmo, para que nos tornemos pessoas virtuosas. Esses são os nossos desafios, vencer a nós próprios. E como atingir essa perfeição moral. Esses são os nossos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o caminho para atingir a perfeição moral. Mas eu preciso saber assim. Lá no começo eu disse, preciso saber a minha natureza, a minha destinação e as leis que regem a minha vida. Não é? Preciso compreender isso, para que eu possa superar as minhas aflições, os bem-aventurados aflitos, para que eu obtenha o consolo para as minhas aflições. Eu preciso saber qual é a minha destinação. Salmo 82, 6, João 10, 34. Vós sois deuses. Dá para captar isso? Bom, então examina-te, conhece-te e reprograma os seus valores através da justiça, do amor e da caridade e da nossa natureza transcendente. Não é? E aí, no plano coletivo, como nós devemos nos relacionar? Com brandura, com indulgência, com misericórdia, com respeito, com empatia, com convivencialidade, com alteridade e com serviço. Ah, mas aí eu estou me ligando com o mundo. E como é que eu lido comigo mesmo? Humildade, resignação, coragem, fé raciocinada, esperança, determinação, autoconhecimento, autoaceitação, sem ilusões. Ok. Então, Jesus nos diz assim, deixa fluir o amor em teus mais simples gestos. Deixa fluir a divindade que habita em ti, que brilhe a tua luz. Sede, pois, vós outros perfeitos. O perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 48. Última mensagem, muita paz para todos nós. Assim seja. Obrigada, Jorge Cerqueira.
pelo desenvolvimento de um tema que é um desafio para todos nós, remontando, evidentemente, a Sócrates, mas passando por Platão e por todos os demais filósofos dessa linha. Nós não temos aqui no chat nenhuma pergunta. Eu indago se alguém quer apresentar algum comentário, alguma pergunta, alguma observação. Eu só vou comentar que foi assim uma exposição tão rica, com tanta informação, que a gente vai ter que vê-la depois no YouTube para poder assimilar mais, porque é impressionante essa capacidade de esquematizar, né, que o professor Cerqueira tem, né, um tema que não é fácil, mas que foi assim maravilhoso na apresentação. Faço as minhas palavras as suas, viu? É a turma lá de cima. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos voltar. É a turma lá de cima. É a turma lá de cima. Alguém mais vai fazer algum comentário? Eu queria, então, apresentar, Jorge, uma questão para você comentar, por favor. Em um determinado momento, você disse: o homem é o único responsável por sua evolução. Pela lei de sociedade, nós interagimos e, portanto, nós estamos num regime de interações recíprocas, em que nós vivemos no embate, num combate, às vezes, dos nossos defeitos, não é isso? Vamos usar a palavra certa, né? Hein? Competição. Competição, exatamente. Mas, de qualquer maneira, são relações recíprocas uns com os outros. Nesse caso, você acha que, por força dessa interação recíproca, nós somos corresponsáveis por nossa evolução reciprocamente? Boa pergunta, Nádia. Eu costumo dizer que nós somos responsáveis pela nossa evolução e somos corresponsáveis pela evolução do nosso irmão também. É aí que funciona aquilo que a gente chamou de influência. Tem coisas que eu não posso mudar, tem coisas que eu posso mudar, e tem coisas que não estão no nosso controle, mas eu posso influenciar. Então, por exemplo, quando eu educo, quando eu tento ensinar, porque ninguém ensina nada a ninguém, as pessoas é que aprendem, mas quando eu oriento uma aula, uma coisa, eu estou assumindo uma corresponsabilidade com a evolução daquele que está se relacionando comigo. E é isso mesmo. Todos nós somos responsáveis pela nossa evolução e corresponsáveis pela evolução dos nossos irmãos do caminho. Porque isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Perfeita questão. Que é também uma questão em que nós estamos convidados pela lei para desenvolvermos o halo-amor. Exatamente. E sabe de uma coisa? Eu vou te falar dos meus pensamentos, né? Eu tenho uns pensamentos assim. Mas a gente está o tempo inteiro obsidiado, né? Não tem nenhum de nós é livre dessas obsessões. Da obsessão mais simples à obsessão mais pesada. Basta a gente estar preocupado com alguma coisa que, né? Aí eu vou rezar. Eu rezo primeiro por eles. Porque são meus irmãos, gente. Se eles estão num estado de ignorância, num estado ainda de não compreenderem bem qual é a destinação deles, não me cabe julgá-los, entendeu? Então, eu rezo primeiro por eles. Porque Deus não nos diferencia, impulsiona a todos nós.
Por isso é que Deus faz chover sobre todos, bota o sol sobre todos. Todos são filhos de Deus. E Jesus disse, nenhuma ovelha será perdida. Né? São coisas assim, eu fico assim, nossa, está difícil o ambiente, as trevas, não é? Mas quem está nas trevas, nós já estivemos lá. E às vezes está lá também. Ainda podemos estar, hein, Jorge? Às vezes Em está lá. maior ou menor grau, em maior ou menor grau. Às vezes uma sombrinha só. Um pouquinho, uma cinzazinha. Verdade. Esse é o autoconhecimento, né? É. Que, aliás, é a primeira coisa que nós devemos aprender com relação a nós mesmos é que nós somos falíveis. Porque nós costumamos atribuir ao outro os erros, a falibilidade, a inconsequência, mas nós dificilmente fazemos uma espécie de harakiri dos nossos defeitos. É mais fácil apontar o dedo, né? Exatamente. Mas tem assim, ó, dedo para lá, 3 para você e 1 para o Papai do Céu, aqui em cima, ó. Está te olhando. Pois é. Então, você diria, ou como é que você colocaria a forma, a prática de nós desenvolvermos todo esse cortejo de citações ou de elementos que constituem os elementos fundantes dessa nossa reflexão, uma reflexão que você fez com toda a justeza, concordo com essa profundidade e a riqueza de nuances, né, do nosso autoprojeto evolutivo, porque está definido por lei, porque nós estamos programados para viver essas coisas que você nos trouxe. Isso faz parte da nossa programação divinamente projetada para que os filhos possam ser os artífices de si mesmos, né? Nós somos artífices de nós mesmos, sempre orientados pela lei. Como é que você acha que, na parte prática, nós podemos desenvolver? Você pode escolher um ou outro elemento, ou, no geral, responder. Como é que nós podemos chegar lá? Sócrates acertou e fez a questão certa? Faça as perguntas. O autoconhecimento é você se perguntar. Olha só. A pergunta foi simples, a resposta foi simples, e o ensinamento do Sócrates que eu cito foi mais simples ainda. Se eu pretendo melhorar alguma coisa, eu tenho que saber o estado dessa coisa. Sim. Melhorar o quê? Onde? O que é melhor do que o que existe hoje? O que eu quero? Né? Por isso, a necessidade do autoconhecimento, como a Joana fala, né? O autoconhecimento é que nos leva a perceber os caminhos, né? É o ser consciente, ter a consciência de si mesmo. E começa assim, ó. A gente vai rezar, vai falar com Deus. Primeira questão. Eu, pelo menos eu penso, conheço os meus defeitos. Onde eu ainda não fui capaz de melhorar. E eu posso, aqui eu não vou enumerar para você, mas olha, é coisa, não é? E eu digo para Deus, eu não estou tentando me defender, não. Eu tenho consciência das minhas falhas. Aí é uma questão, é uma outra questão.
Você tem consciência de todas as suas falhas? Ou eu tenho consciência de todos os meus defeitos? Eu devo ter algumas que eu nem percebo. Exatamente. Mas elas são mais sutis. Porque é justamente por isso que elas só vão aparecer depois que nós vencermos alguns defeitos. Exatamente. Nós diríamos que há uma espécie de hierarquia, taxonomia dos nossos defeitos, e à medida que nós vamos, digamos assim, vencendo os mais básicos ou os mais grosseiros... Você começa a ver os outros. Aí você começa a descobrir, mas então, isto assim e tal. Então, você vai também escalonando esse projeto. Por falar nisso, você fez naquele quadro do ser consciente, não ser consciente para chegar à virtude, nos 4 itens em que você fez o giro horário. Aprendizagem, Você fez uma adaptação da Janela Johari, né? Do quê? Da Janela Johari. Sim, Lógico. Pois é. O que talvez ficasse mais claro para os nossos companheiros era você enfatizar, né, na leitura do que era conhecido e não conhecido, de mim e do outro, que aquele esquema ali da Johari é para isso mesmo, né? Mas fez uma boa adaptação, foi muito bom. Aquilo ali é assim, aquilo serve em todas as situações. Aquilo é uma coisa de base, né? Você pode adaptar para 1000 coisas. Se você fala em aprendizagem, é aquilo ali. É aquilo ali, exatamente. Okay. E eu acho muito interessante porque nós dizemos ou achamos que nós nos conhecemos, e essa é uma tarefa de todo o tempo na nossa trilha evolutiva, mas o outro, às vezes, nos conhece melhor, ou não. Olha, eu não sei se ele nos conhece melhor, né? Mesmo porque quando a gente acha que conhece o outro melhor, a gente está fazendo um julgamento. Exatamente. Não julgueis. É o quê? Não julgueis. Não julgueis, sim. Não. Quem somos nós para julgar? Né? Então, a gente acha que conhece o outro. E quando a gente acha que conhece o outro e coloca um determinado atributo, nós fizemos um julgamento. E eu costumo dizer assim, eu falei hoje, a gente pede perdão a Deus. Deus não perdoa. Deus não julga. Deus oportuniza, impulsiona você para a luz o tempo todo. Sim, claro. É evidente que é. Uhum. Mas a gente pede perdão a Deus, né? É por isso que, em filosofia, nós falamos em deutropismo, né? É o deutropismo. E estamos caminhando para ele agora pela via da superconsciência, que nós vamos atingir com a superação dessas coisas que você nos trouxe. Mas foi uma reunião, um encontro muito proveitoso para todos nós. Nós fizemos aqui um exercício acompanhando seus raciocínios de escalonamento das questões e de cruzamento das questões, né? Vertical e horizontalmente dos elementos fundantes desse nosso processo desafiador, que é o autoconhecimento. Mas então vamos continuar, né? Porque já fez parte do nosso processo de autoconhecimento estarmos refletindo sobre essas coisas. Lembrando não só Sócrates, o grande Sócrates, Platão e, evidentemente, Santo Agostinho, o nosso neoplatônico querido que está aqui na nossa codificação.
Jorge Cerqueira, muito obrigada pela sua exposição de hoje, sempre, como disse a Rosa, um esquema, né? Pela sua formação profissional, você tem essa facilidade, que não é tão comum, de esquematizar as coisas, inclusive as coisas não, digamos, materializáveis, contadas ou contáveis. Obrigada. Jesus querido, eis-nos aqui para te agradecer a bênção destes instantes em que buscamos aprofundar o nosso conhecimento a partir das luzes do teu Evangelho, que foram desdobradas pelos conhecimentos, pelos esforços e pelas realizações de nosso querido codificador Allan Kardec. Possam, Jesus, essas luzes continuar junto de nós, noite afora, para que, com o sono, nós possamos sedimentar ainda mais as nuances que recolhemos hoje do encontro com nosso irmão Jorge Cerqueira e certamente Jesus com Kardec e contigo. Fica conosco, guarda-nos sob tua paz e tua luz, bafejando tua sabedoria e teu amor por sobre nós e por sobre nossos mentores queridos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e por sobre todos os nossos irmãos em humanidade, em ambos os planos de existência. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre.